Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1. Tem alguém feliz aí ou só o pregador? Capítulo 1 do livro de 1 Reis, versículos 11 e 12. Vamos ler para a gente ganhar tempo, que o tempo é precioso. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei, sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? O versículo 12. Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. E você diz amém, pode tomar o seu lugar de assento. Queridos, eu tenho uma mensagem para transmitir para você nessa tarde, com muita responsabilidade, com muito temor, com muita consciência. Eu estava meditando sobre a vida desta mulher chamada Batseba. Existe pelo menos 3 mulheres na Bíblia que, quando a gente lê alguma coisa sobre elas, a gente não tem uma positividade relacionada a um currículo de vida dessas mulheres. Primeiro, Batseba, que fizemos a leitura. Segunda, a rainha Atalia. E em terceiro, Jezabel. Essas 3 personagens bíblicas, você quase que não vê ninguém pregar em congresso usando o nome dessas mulheres, principalmente congresso feminino, porque aparentemente a vida dessas mulheres não deixaram um legado positivo. E geralmente a gente usa textos que falem de positividade, ou seja, que tragam algo para abençoar a vida da gente. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que está aqui, e para quem está em casa, que a graça de Deus, escute isso aqui, a graça bendita de Jesus escolhe pessoas para determinadas missões na obra que nós jamais escolheríamos. A história de Batseba, a primeira vez que a Bíblia fala sobre ela, fala de um momento feio, de um momento ruim, quando ela está se banhando e Davi olha lá da torre do palácio, e ele cobiça Batseba e manda buscar ela para o seu palácio. Há quem diga que Batseba poderia ter evitado, mas eu preciso dizer a vocês 2 coisas. Primeiro, o esposo dela, Urias, estava na guerra, e o rei poderia estar chamando ela para dar alguma notícia do esposo. Isso era normal acontecer. Segundo, quem mandava era o rei. Se ela não quisesse vir de livre e espontânea vontade, ela estava colocando a vida dela em risco. Então ela vem e acontece o inesperado. Davi se deita com ela, comete um pecado horrível, adulterou com Batseba. Deus viu o que aconteceu, só que Deus ficou em silêncio. Os dias foram se passando, daqui a pouco o problema acrescenta-se. O texto diz que ela manda uma notícia para Davi, dizendo: Davi, eu estou grávida. O problema se acrescentou, e Davi, tentando resolver o problema, tentando encobrir o erro que cometeu com Batseba, ele agora criou todo um projeto para que fosse escondido o pecado. Ele manda chamar Urias, que está na guerra, e dá para ele uma espécie de uma folga. Davi projeta isso. Urias chega na presença do rei, é orientado pelo rei para ir para casa. Urias, quando sai do palácio do rei, o texto diz que ele se deita na porta da casa real, mas os servos do rei, e não vai para a sua casa. E ele alegou uma coisa: eu não posso ir para minha casa repousar enquanto Joabe está com o exército na guerra.
e eu sei que eles estão correndo risco, então não posso voltar para minha casa. Quando amanheceu o dia, avisaram a Davi: Davi, Urias dormiu na porta do palácio com os seus servos. Davi ficou preocupado, e Davi agora projeta um outro plano para Urias. Ele chama Urias para beber e se alegra com o vinho. Ele se alegra com o vinho e ele manda Urias ir para casa para deitar com a sua esposa. Urias tornou a se deitar na porta do palácio. Avisaram ao rei, ele ficou preocupado demais e, tentando resolver aquele problema, ele arquitetou a morte de Urias. Ele planejou de uma forma muito cruel e muito fria. Davi foi frio e calculista quando ele projetou a morte de Urias. Ele mandou uma carta pelo próprio Urias para entregar a Joabe, e a carta dizia o seguinte: Joabe, pegue Urias, coloque no lugar mais perigoso da batalha e recue o exército para que ele morra. Davi projetou o assassinato de Urias. Deus estava calado, mas Deus estava vendo. Deus estava em silêncio, mas estava vendo. Depois de alguns dias, Davi recebe a notícia que Urias caiu na frente da batalha, e aparentemente o problema estava resolvido, e o Deus que estava calado entrou em cena. Existem pessoas que pensam que Deus perdeu o controle. Deus continua no controle. Ele pode até, a princípio, estar em silêncio, mas Ele está vendo. Para memorizar, diga: Deus pode estar em silêncio, mas está vendo. Daqui a pouco Deus chama o seu porta-voz na terra. Quem crê que Deus ainda tem porta-voz? Rapaz, o negócio está começando a ficar bom nos Gideões. Eu botei o pé ali na porta do pavilhão hoje, já recebi 2 profecias. Deus já está levantando o porta-voz na terra. E eu vou dizer mais: se você estiver disponível para dar lugar a Deus, Deus tem graça do céu para derramar sobre você e usar você aqui nesse congresso. Deus levanta o profeta Natã, e Natã vai no palácio real, mesmo correndo todos os riscos em ter que enfrentar o rei, denunciar o seu pecado. Natã foi conversar com o rei, porque quem está debaixo de direção de Deus não tem problema nenhum em enfrentar o pecado, porque a graça bendita de Jesus está guiando quem está na posição de Deus. Ele chega e conversa com Davi, conta uma história para Davi. Eu não vou dar detalhes, que eu quero ir para o segundo tópico da mensagem. E ele conversa com Davi, ele conta a história para Davi a respeito de um homem que tinha muitos cordeiros ou muitas ovelhas, e chega algumas pessoas na sua casa e ele pega a ovelha de um pobre que só tinha uma. Davi ficou indignado, porque Davi era um tipo de pessoa que tinha um senso de justiça, gostava das coisas certas. E Davi disse: é digno de morte o homem que fez tal coisa. Davi ficou irado. O profeta olhou para ele e disse: rei, eu lamento lhe dizer, mas essa pessoa é o Senhor. Agora, tinha uma coisa muito bonita em Davi. Davi sempre tinha um coração quebrantado diante de Deus quando ele errava. Se nós colocarmos, pastor Zilmar, numa balança Davi e Saul, nós temos mais argumentos para falarmos de coisas erradas de Davi do que de Saul. Mas qual foi a diferença dos pecados de Davi para os pecados de Saul? Davi pecou contra a santidade de Deus. E contra a santidade de Deus, quando há confissão e arrependimento, existe perdão, restauração e renovação. E Saul pecou contra a autoridade de Deus. Ou seja, ele ofereceu sacrifício não sendo credenciado, porque o sacerdote era Samuel, e Samuel atrasou o sacrifício, aconteceram alguns imprevistos. Saul, precipitado, foi lá
e ofereceu sacrifício, pecou contra a autoridade de Deus. O pecado de Lúcifer foi esse também. Ele pecou contra a autoridade de Deus, e pecar contra a autoridade de Deus é ser julgado sem misericórdia. Nós temos algumas pessoas na Bíblia que pecaram contra a autoridade de Deus, Corá, Natã e Abirão, e foram julgados sem misericórdia. E nós aprendemos essas coisas com a Bíblia Sagrada, que existe perdão para quem peca contra a santidade de Deus e se arrepende, mas contra a autoridade de Deus é um perigo. Eu vou lhes contar o que Deus falou comigo uma certa fase do meu ministério, e sirva de alerta para você que está aqui nessa noite, nessa tarde. Deus disse assim para mim: meu servo, respeite, honre e obedeça quem está presidindo sobre você, quem está ali pastoreando. E ele disse mais: honre, olha só o que é que Deus me falou: cuide daqueles que estão numa posição inferior a você no ministério. E Deus disse assim para mim: muitos estão invertendo os valores que eu instituí, estão desonrando e desrespeitando aqueles que eu coloquei para presidirem sobre eles, e estão maltratando e estão judiando daqueles que estão numa posição inferior. Eu tremi nas bases. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso guia e nos ensina a respeito dessas coisas que precisamos aprender, porque nós estamos caminhando para o céu. Davi se arrependeu. O profeta deu a sentença, disse: você não vai morrer. Deus transpassou o seu pecado. No entanto, a espada de Deus vai continuar na sua casa. Agora eu vou voltar para Betseba, que eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Betseba está grávida. Agora ela vai enfrentar pelo menos 3 tipos de problema, pastor Inês. Primeiro problema de Betseba: ela vai ter alguns traumas emocionais, lembrando-se que ela traiu seu esposo. E os traumas, as consequências do erro, elas ficam de forma traumática na vida das pessoas. Esse é o primeiro problema que ela tem que conviver. Segundo, ela tem outro problema traumático. Ela vai ter que conviver com os pensamentos maltratando ela, relacionados à morte do esposo. Ela vai se sentir culpada. E em terceiro lugar, quando a criança nasce, depois de alguns dias faleceu, ela vai ter que conviver com a dor de saber que aquela criança, que realmente foi fruto de um adultério, veio a óbito. Ela tem 3 problemas traumáticos. Se fosse hoje e Betseba fosse na clínica de qualquer psicólogo ou qualquer terapeuta emocional, alguém dizia para ela: você está com uma depressão profunda, porque você está vivendo algumas crises existenciais e as consequências das coisas que lhe aconteceram. Mas eu preciso dizer para você que está aqui, para quem está em casa: não existe trauma suficiente que Deus não possa curar. Não existe problemas psicossomáticos que a graça de Deus não possa restaurar. Eu vim pregar nesta tarde para a pessoa que a graça de Deus vai restaurar feridas traumáticas e emocionais por causa de erros da sua vida e do seu passado. Já tem alguém entendendo que está dando glória? Ela vai conviver com esses seus problemas. Agora Davi faz uma coisa interessante. Davi poderia ter pegado e ter descartado Betseba. Essa mulher me trouxe um problema, mas Davi tinha uma coisa chamada caráter. Era sisudo em palavras. No dia que apresentaram o currículo de Davi para Saul, que depois ele foi tocar harpa na casa de Saul, um servo da casa de Saul disse assim sobre Davi: ele é sisudo em palavra. Aquilo que ele fala, ele tem responsabilidade. Então Davi vai trazer Betseba para ser uma das suas esposas. Só a título de informação, Davi teve 8 esposas legítimas. Dentre essas 8 esposas, 3 já tinham sido casadas, e ele teve 8 concubinas. Com as esposas legítimas, Davi foi pai de 20 filhos, porque os filhos com as concubinas não eram contados. Se você me perguntar: pastor, e o homem poderia ter muitas mulheres já na época da lei? Não.
No capítulo 17, versículo 17 de Deuteronômio, Deus usou Moisés para dizer assim: aos reis que virão sobre Israel, não multipliquem as suas esposas. Por que Deus falou isso? Deus falou isso porque Deus sabia que um homem com muitas mulheres, ele ia enfrentar muitos problemas no seu ciclo familiar, entre os seus próprios filhos biológicos. Então Deus tinha proibido, por isso que Davi vai quebrar esse princípio, e a gente sabe que toda quebra de princípio traz consequências que muitas vezes machucam e se tornam consequências traumáticas. É por isso que é bom andar na direção de Deus, andar debaixo da palavra, orientado, restaurado. Se precisar pedir ajuda, peça. Se precisar confessar, confesse, porque a graça de Deus ainda está disponível para tratar aqueles que precisam ser tratados. Davi agora se torna um homem conhecido, seu reinado já estava bem desenvolvido, mas uma coisa que me chama a atenção é que quando passa algum tempo, Betseba já está como uma das esposas legítimas de Davi, ela engravidou. Quando ela engravidou, pastor Valmir Carvalho, eu achei isso aqui muito interessante. Quando ela descobriu que estava grávida, contou para o rei. Deus vai levantar o profeta Natan, o porta-voz de Deus vai entrar em ação outra vez. E o porta-voz de Deus chega, pastorzinho, mas diz assim para Davi: Betseba está grávida. Você vai colocar o nome do filho que está no ventre dela de Salomão. E tem mais, ele vai ser o seu sucessor no trono de Israel. Olha aqui para mim, para vocês entenderem uma coisa. Quantas esposas Davi tinha? 8 esposas legítimas. Se nós pegássemos essas 8 esposas e fizéssemos uma assembleia pública, democrática, com direito ao voto dos israelitas, para que eles escolhessem a futura mãe do próximo rei de Israel, do sucessor de Davi, se eles escolhessem, tivessem o direito de escolher a rainha mãe, vocês acham que eles iriam escolher Betseba? Mas de maneira nenhuma. Em hipótese alguma, eles escolheriam Betseba para ser a mãe do sucessor do rei. É aí que eu torno a dizer o que já vos falei nessa noite: a graça de Jesus escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos para determinada missões. Eu quero me dirigir aos missionários e dizer-lhes nessa tarde: parabéns para vocês, que mesmo em tantas adversidades, vocês deixaram Deus escolher vocês para determinada função. Eu já fui missionário, mas a minha esposa, eu sei o que é a vida de um missionário. Eu sei como é difícil. Eu tive o pastor Adriano no Natal missionário, o pastor Valmir Carvalho e alguns outros colegas. A gente viu de perto as dificuldades do sertão paraibano, do sertão da Bahia e de outros lugares. Mas eles foram escolhidos a dedo por Deus. Deus faz escolha que nós jamais faríamos. Eu quero que o seu coração se alegre neste congresso e saia dizendo para você: Deus me escolheu, eu vou lutar pela escolha que Deus fez comigo. Eu sei que tem pessoas mais capacitadas, mais preparadas intelectualmente, até talvez academicamente mais preparadas do que você, mas Deus chamou você. Deus chamou. Quantos chamados nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão e dá um glória para Ele. Agora imagine a alegria da senhora Betseba, porque, irmãos, quando Deus começa a tratar quem está ferido, quando Deus começa a tratar quem está machucado, o tratamento de Deus começa a ser mostrado através das bênçãos que começa a chegar na vida daquela pessoa. A tristeza começa a ir embora. Aquilo que não trazia mais alegria, começa a trazer alegria. Daqui a pouco você encontra gente que você só via triste pelos cantos, você começa a ver aquela pessoa sorrir. Sabe o que é? Tratamento de Deus chegando, mudança de Deus chegando. É aquela pessoa está recebendo de Deus um tratamento diferenciado, porque Deus tem obra para fazer na vida daquela pessoa ainda. Betseba agora fica sabendo que vai ser a mãe do futuro rei de Israel. E Davi chamou ela e contou para ela.
Eu acho que Davi chamou ela até de meu amor. Que as esposas sabem que quando a gente chama você de meu amor, a minha fica toda feliz. Quando eu chamo ela de amor. Quando eu conto algo bom para ela. Davi contou para Betseba. A alegria tomou conta do coração de Betseba. Passou o período da gravidez, o menino nasceu. Agora ela leva o menino para Davi e eles conversam e dizem: vamos colocar o nome que Deus mandou colocar, Salomão, que significa pacífico. Quando eles colocam o nome da criança, aí está tudo bem, está tudo certo. Quem chega? O porta-voz de Deus. Deus tem porta-voz na terra. Deus tem pessoas na terra disponível para Ele e usar. O porta-voz de Deus chega lá, o profeta Natan diz: Davi, está na Bíblia, pastor? Está, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 27, 25. O profeta Natan chegou e falou assim: Davi, você e a Betseba pode chamar o menino de Salomão. O povo vão chamar ele de Salomão, está tudo certo. Agora, só que lá em cima, das nuvens para cima, Deus não vai chamar o menino de Salomão, vai chamar ele de Jedidia, que significa amado do Senhor, aquele que Deus escolheu para amar. Eu vou repetir o que eu já falei 2 vezes, vou falar a 3ª vez. A graça de Deus escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos para determinadas funções. Eu estou pregando para gente escolhida nesta noite. Eu estou pregando para pessoas que Deus escolheu. E se você que é escolhido precisar de Deus tratar você, tem graça disponível para Deus tratar as feridas emocionais da sua alma. Se você crê, dá um glória para Ele nessa noite. Sabe qual foi a maior missão de Batseba? Proteger a promessa de Deus sobre Salomão. Batseba vai ter mais 3 filhos, que como uma mãe ela cuidou muito bem, mas sempre que ela olhava para Salomão, ela dizia: o rei meu senhor me falou que você vai se assentar no trono de Israel. Agora vocês sabem muito bem, senhores, que toda promessa passa por alguns crívoulos. Passa pelo primeiro crívoulo, o crívoulo do tempo. Deus fala, mas não diz o tempo. Pastor Zilmar, eu preciso contar isso aqui para o senhor. Essa semana eu e minha esposa estávamos comentando que mais de 20 anos atrás nós estávamos dentro de um Uno no sertão do Pernambuco. E eu posso dizer isso aqui em público, que ela está nos assistindo. Carinhosamente tem uma irmã em Cristo, que eu era pastor da igreja que ela congregava. A irmã Josefa, a gente chamava ela carinhosamente de Zefinha. E Deus tomou essa mulher dentro daquele Uno. O Uno era tão fraco que nem ar-condicionado tinha, mas nós estávamos fazendo a obra com amor. Deus tomou ela dentro do carro e ela disse para mim, em profecia, ela disse: pastor Rinaldo. Eu digo: estou aqui. Ela disse: Deus me diz que o senhor vai pregar ela nem chamou Gideões, ela chamou no Gideão. E a promessa de Deus se cumpriu. Quando ela viu o cartaz sair, ela ligou para mim e disse: pastor Rinaldo, está vendo como Deus é fiel? Eu disse: eu estou aqui debaixo das promessas de Deus. Meu irmão, se você tem promessa em qualquer área da sua vida, se alegre. Existem muitos rapazes que às vezes me chamam: pastor, o que é que deve fazer para pregar no Gideão? Eu digo: espere, porque Deus ainda trabalha por aqueles que andam na presença dEle. Fique debaixo da posição, obedeça a Deus, ande debaixo da bênção do seu pastor na igreja que você congrega, faça a obra, porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Ainda que Deus use um fator chamado tempo, o tempo de Deus chega. Não é jargão de pregador: levante a mão que eu vou profetizar. O tempo de Deus vai chegar para alguma área da sua vida que você precisa que chegue. Deus está neste lugar, uma presença de Deus neste lugar. O tempo está passando. Salomão completa 20 anos de idade. Davi envelheceu. Davi tinha um problema que não teve médico da época que pudesse curar. Ele tinha um problema que ele sentia uns frios no corpo. Se fosse hoje, a medicina descobriria até o nome. Naquela época a ciência era muito atrasada. Ninguém descobriu que tipo de doença era essa que Davi tinha. Um frio que não tinha cobertor, não tinha aquecedor que passasse. Davi está bem velhinho.
Davi tem 20 filhos legítimos. Desses 20, 3 já tinham morrido. Havia um dos filhos de Davi chamado Adonias. Adonias teve algumas conversas com alguns servos da casa de Davi. Ele conversou com o sacerdote Abiatar e conversou com Joabe, capitão do exército de Davi. Sempre que alguém quer formar uma rebelião, nunca vai sozinho. Sempre junta algumas pessoas que estão insatisfeitas. Meu irmão, eu quero dizer para você que a obra de Deus não é feita com perfeição não, mas é feita com graça, é feita com amor, é feita com dedicação. E quem não está satisfeito com a obra de Deus, você precisa melhorar e dizer: Deus, muda o meu coração, porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para o céu. E enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar trabalhando para Jesus. Vocês sabem o que é que eu faço quando eu encontro alguém insatisfeito? Meu irmão que está aqui com esse terno bonito azul. Sabe o que é que eu faço? Eu deixo a conversa entrar nesse ouvido e sair no outro. Porque eu não vou perder tempo com quem está insatisfeito não. Eu vou trocar ideia com quem está satisfeito com Jesus, com quem está feliz em participar da escola dominical, dos cultos de ensino, de participar da ceia, de fazer o trabalho de Deus. É esse tipo de gente que nós precisamos perto de nós. Por isso que algumas pessoas não gostam de mim, porque nesse aspecto eu sou seletivo, eu e a minha casa, porque nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Jerusalém é bem ali, a Jerusalém celeste está nos aguardando. Adonias conversou com Joabe e disse: Joabe, eu estou sentindo, cuidado, que tem gente aí mentindo e ainda dizendo que está sentindo de Deus. Eu sei, mente em nome de Deus, ainda diz que está sentindo. Cuidado com esse negócio de sentir. Eu conheço umas pessoas que sentem, mas são trabalhosas de doer. E Jesus não chamou você para estar sentindo sentimento mesmo, chamou você para sentir graça, ter revelação, receber mensagem de Deus e andar lado a lado com Jesus. Adonias disse: eu estou sentindo, Davi, que Joabe, que painho está velho, e eu sou o quarto, agora a vez é minha de sentar no trono. A hora é minha. Meu irmão, nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Se dependesse de mim, eu era presidente da maior igreja de Santa Catarina. Mas não depende de mim, eu sou feliz em ser servo aqui, congrego aqui, e sou feliz em congregar. E a maior incentivadora do meu ministério é a minha esposa. Ela não é muito de falar, mas ainda hoje ela diz: Erinaldo, nós temos um privilégio muito grande de congregar em Camboriú. Não é porque a gente está pregando, não. É porque a gente aqui tem pessoas que nos amam, que cuidam de nós, que estão lutando conosco para ir morar no mesmo céu. Joabe disse: Adonias, Adonias disse: Joabe, eu estou sentindo o quê? Que eu vou ser rei. Eita, é de Deus. O espírito da mentira e do engano começou a trabalhar ali. Vamos falar com o sacerdote Abiatar, que é o sacerdote de Deus. Vamos ver o que é que ele diz. Abiatar tinha ódio de Davi. Sabia? Ódio de Davi. O pastor Romir Carvalho sabe disso. Abiatar disse: nunca vi confirmação mais forte de Deus do que essa. Vamos fazer uma festa. Está aqui, 1 Reis. Adonias pagou 50 homens para ir para a festa de celebração. Eu vou ser rei em Israel. Mas Adonias não sabia que alguém que tinha promessa estava vivo, e o Deus de promessa estava sentado no trono. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alegrar o seu coração. Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus conhece todas as suas necessidades, das 9.000 pessoas que estão nos assistindo. E Deus sabe de cada promessa que Ele já lhe fez. Primeira promessa: levar você para a eternidade e morar com Ele para sempre. Segunda promessa: enquanto você estiver aqui, Deus vai cuidar dos detalhes.
vai cuidar da saúde, vai cuidar do casamento, vai cuidar do ministério, vai cuidar das finanças. Quem crê que Deus cuida, dá um glória para Ele nessa tarde, porque eu estou sentindo o cuidado de Deus. Aleluia. Prepararam uma festa, a lista saiu da festa de Adonias, está na Bíblia. Adonias disse para Abiatar e para Joabe, que estava organizando a festa: olhe, eu quero que vocês deixem 2 pessoas fora da lista. Quem é? Salomão. Chama não. E nem chame também o sacerdote Zadok. É 3 pessoas. Não chame Salomão, não chame o sacerdote Zadok e nem chame Natã, o profeta. Por que eles deixaram Salomão de fora? Porque tinha promessa. Quem tem promessa nem todas as vezes vai participar de todas as festas. Quem tem promessa nem todas as vezes vai estar entre os convidados de certa celebração. Mas não tem problema não, porque a sua promessa é de lá de cima. A promessa quem fez foi Ele. Tem tanta gente com promessa. Aqui tem gente que tem promessa. Aqui tem gente que tem promessa. Aqui tem gente com promessa do céu. Você não precisa de promessa humana. Deixaram Salomão porque tinha promessa. Deixaram Natã porque tinha palavra. E geralmente onde há montinho, onde há rebelião, onde há pecado, a palavra é excluída. Eu estou enfrentando um problema como pregador na nossa nação, e eu posso dizer isso de público. Eu tenho enfrentado problema que esses dias minha esposa chegou para mim e disse: Erinaldo, eu lhe conheço, você não dá valores para pregar em lugar nenhum, nunca exigiu valores X ou Y, mas peça tempo para você pregar, porque tem alguns lugares que cantam 200 hinos e dão 15 minutos para o pregador. E nós precisamos de pregar a Bíblia. Por quê? Porque está escrito no Salmo 138, verso de número 2, que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome, e nós não podemos esconder o que está escrito nos 1189 capítulos da Bíblia, nos 31.173 versículos que formam os 66 livros dessa biblioteca. Nós temos palavra. A palavra é pão, a palavra é alimento, a palavra limpa, a palavra fortalece, a palavra restaura. É a palavra. Quer ser bem sucedido no ministério? Pregue palavra. Chega de ficar o culto todinho, olhe para o irmão do lado, dizer uma vez ou outra: tá bom, pregue Bíblia, porque as pessoas não querem saber das nossas histórias, as pessoas não querem saber das nossas viagens, elas querem Bíblia, a palavra de Deus. Quem gosta de Bíblia, dá um glória aí. Já tem alguém entendendo aí? Já tem alguém entendendo aqui? Escute isso aqui. Eu tenho alguns minutos para encerrar. Adonias está fazendo uma festa com o espírito de rebelião incorporado naquela festa. E Deus está em silêncio, mas está vendo. Eu sou obrigado a entregar essa revelação que desceu agora. O senhorzinho de cabelo branco disse: suba lá e entregue, porque Deus vai falar na sua boca. Não receba na sua casa alguém com espírito de rebelião, alguém que nunca tem uma bênção para contar, alguém que nunca vê nada de bom. Eu fui para o congresso dos Gideões e não gostei, mas o congresso não é para você, é para ele. O congresso é para Deus, o congresso é para a glória dele. Nós estamos fazendo festa
Graças a Deus pelo nosso presidente que cuida do púlpito, que não deixa esse púlpito virar um mercadejo, mas é o lugar para pregar a palavra da graça do Deus eterno. E eu sei que você veio aqui por causa da palavra. Deus olha lá do céu e diz: Natan, meu porta-voz, eu tenho uma missão. Tem alguém disponível aí para Deus usar? Pastor Manel da Guia está tão disponível que está até cuidando de uma igreja, né? Meu Deus. Natan, desce lá na festa de Adonias. Mas tu não vai lá na festa não, diretamente não. Eu tenho um caminho melhor para você. Vá na casa de Batseba. Batseba nem sabia o que estava acontecendo, porque geralmente, pastor Zilmar, quem tem promessa de Deus não anda desesperado não. Deixa papai trabalhar, né? Deixa o papai trabalhar. Para que ficar desesperado? Se o Deus que cuida de você está no controle. Chegou Natan, não tinha interfone. Senhora Batseba. Batseba tinha até medo de Natan, que é a última vez que Natan entregou uma mensagem. Aleluia. Dê glória, crente. Batseba, você não está sabendo o que está acontecendo? Estou não. A única coisa que eu sei é que meu filho vai sentar no trono. Estou sossegado. Tu não está sabendo que Adonias está reinando no lugar do seu filho e Davi não sabe? Ela disse: estou sabendo não, porque eu estou com o coração descansado. Mas ela era uma mulher temente a Deus, que tinha o ouvido atento a ouvir o conselho de Deus por meio do profeta. O profeta disse: eu vou lhe dar um conselho que vai salvar a sua vida. Escute que isso é profético. E a vida do seu filho Salomão. O profeta sabia muito bem que se o reinado de Adonias se intensificasse, fosse confirmado, morria Batseba, porque Adonias era perverso, e morria Salomão. Mas havia promessa. Ela disse: o que é que eu tenho que fazer, meu senhor? Vai falar com o Davi. Chega lá humildemente. Quando você estiver falando, eu chego lá. E diga para Davi assim: você disse para mim, meu rei, meu senhor. Irmãos, pessoas arrogantes e soberbas não arrumam nada em lugar nenhum. A Bíblia diz que na frente da humildade vai a honra. Não queira conversar com as pessoas afrontando, não vai funcionar. Chegue com humildade, chegue com simplicidade, porque a porta de Deus vai se abrir para você. Ela foi, botou o melhor perfume da época, a melhor roupa, e chegou lá, humildemente disse: rei Davi, meu senhor. O rei recebeu ela. Você está lembrado que você disse que Deus lhe falou? Por isso que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente diz assim: Deus me disse, Deus me falou, Deus me revelou, para não passar vergonha depois. O Senhor disse, rei, que Deus te revelou que o nosso filho Salomão reinaria no trono no seu lugar. Sim, falei, Deus falou. Davi era sisudo em palavra e guardava aquilo que Deus falava com ele. Ela disse: pois Adonias está fazendo uma festa de celebração juntamente com Joabe e o sacerdote Abiatar, e mais 50 moços estão fazendo uma festa lá na pedra de Zoleg, e está uma celebração grande. Davi está conversando com ela. Quem chega? Natan. Quem chega? O portador da palavra, aquele que tinha responsabilidade com o que falava, aquele que denunciava pecado, mas também profetizava bênção, profetizava que alguém ia sentar na cadeira da parte de Deus, e era esse o profeta Natan. Existe um profeta que ele nunca profetiza bênção, é só caos. Nunca vi uma bênção. Eu sei que Deus denuncia pecado, não estou me falando isso, não estou falando profeta do caos, que não dá nem para ver o vídeo, às vezes, o excesso de caos. Mas eu creio no Deus que está no controle da terra. Davi disse para Natan, quando Natan entra lá e conversa com ele: faz o seguinte, Natan, eu quero que você escolha Zadok, o sacerdote, chame Benaia, chefe do meu exército, e chame, talvez você nunca ouviu falar essa palavra, está na Bíblia, os peleteus
e os queleteus. Quando eu li isso aqui, eu disse: quem é esse povo, Jesus? Sabe quem eram os queleteus e os peleteus? Lembra que Davi tinha um exército de 400 homens endividados e angustiados? Eram esses que estavam com Davi. Quando Davi assumiu oficialmente o reinado, Davi foi ungido rei de Israel 4 vezes. Primeiro unção de Davi, Salmo 89:20, o profeta Etan diz que Deus achou a Davi e com seu santo óleo ungiu. Segundo unção de Davi, está escrito em 1 Samuel 16:13, Davi foi ungido na casa dos seus pais diante dos seus irmãos. Terceira unção de Davi, segundo Samuel capítulo 2 versículo 4, foi ungido pelos homens de Judá e reinou 7 anos em Hebrom. Quarta unção de Davi, segundo Samuel capítulo 5 versículo 3, foi ungido pelos anciãos de Israel, porque o trono tinha sido confirmado por Deus. Davi chega agora diante do profeta Natã e dá essa ordem, e ele faz questão de nessa comitiva estar pessoas que ele confiava. O sacerdote Zadok ia fazer a unção, mas o profeta Natã, Benaia, chefe da guarda, que era um homem de muita confiança de Davi, e a sua guarda pessoal. Agora você imagina Davi pegar homens que não tinham nenhum prestígio na sociedade e colocar para ser seu guarda-costas. Os queleteus e os peleteus eram pessoas de confiança de Davi. Davi disse: leve eles, porque eles vão fazer a guarda pessoal de Salomão. Porque Davi tinha abençoado aqueles homens. Eram homens que não tinham prestígio, mas Deus mudou a sentença. Vou repetir pela 4ª vez: a graça escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos. Eles foram. Aí Davi disse: mas a mula real, que homem algum, com exceção de mim, se assentou, sente Salomão nela. Eu achei engraçado, pastor Zilmar, muito bonito isso aqui, o respeito de Salomão. Ele disse: não, eu não posso subir na mula do meu pai, não. Homem algum subiu, respeito, caráter, né? O respeito ao pai, honrando ao pai. Aí o profeta Natã disse: mas é uma ordem do seu pai. Tem certeza que tem? O seu pai disse que você pode se assentar na mula dele, porque você vai reinar sobre a nação de Israel. Levaram o moço chamado Salomão e consagraram ele. As pessoas que começaram a seguir Salomão naquela consagração começaram a dar glórias ao Deus de Davi. Foi uma alegria tão grande que sabe onde é que chegou o barulho? Na festa de Adonias. Quando o barulho chegou na festa de Adonias, houve um silêncio, porque chega a hora que a rebelião acaba, chega a hora que o montim acaba, porque a obra de Deus não vai ser atrapalhada por homens que gostam de rebelião. Se estiver no meio da rebelião, caia fora, porque o céu é bem ali. Não se misture com gente rebelde, para não pagar preço, te diz o Senhor aqui nessa noite. Joabe abriu o ouvido com medo, e Adonias disse: o que é que está acontecendo? Disseram: simplesmente Salomão foi ungido rei por ordem do seu pai Davi. Os 50 que foram pagos para estar na festa foram todo mundo embora. Joabe vai fugir, vai se esconder. Gente, a presença de Deus que estava na festa de Salomão tomou conta daquele recinto. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, que o Deus que restaurou Betseba, eu vou pedir permissão ao pastor para orar. Posso orar, pastor? O meu tempo chegou. O Deus que restaurou Betseba está neste lugar nessa noite. Eu quero orar com você. Fique em pé, com permissão do pastor que ele já nos deu. Fique em pé. Eu quero orar por você. Quando eu fui chegando no ginásio, alguém chegou aqui e disse: pastor, faça o apelo. Eu digo: não se preocupe não, que eu não prego sem fazer apelo não, porque tem almas para Deus salvar aqui. Eu estou pregando para pessoas que estão em casa, que você está imergida no pecado. A graça vai alcançar você. Eu estou pregando para algumas Betseba que fizeram coisas horríveis, mas a graça de Deus ainda está disponível para você. Ei, Betseba, tem graça de Deus para restaurar você nesta noite. Eu vou profetizar que a graça de Deus para restaurar você. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que precisa de uma restauração de Deus. Venha para frente que eu quero orar por você. Pastor Arinaldo, Deus falou comigo, corre para cá. Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou alguém para se reconciliar?
corre para cá também. Tem alguém em casa, o pessoal da mídia vão olhando aí, tem alguém em casa que quer se reconciliar? A graça de Deus está disponível para você. Já tem uma pessoa vindo ali. Quem mais está precisando vir na frente? Quem mais quer se reconciliar? Aonde está os Betseba da vida que Deus quer salvar, que Deus quer renovar? Aonde você está? Deus está lhe dando uma oportunidade valiosa. Deus vai apagar o seu pecado com o poder do sangue de Jesus Cristo, vai limpar você e vai escrever uma nova história. Quem olhava para Betseba, agora não está olhando para uma mulher adúltera, está olhando para a rainha mãe. A senhora Betseba, pastor Luciano Caetano, a sentença dela foi mudada. Eu quero orar por você que precisa de uma restauração. Pastor, eu quero aceitar Jesus, vem para cá. Pastor Rinaldo, eu tenho uma promessa de Deus, mas parece que está tudo travado. O Deus que destrava a promessa está no congresso. Vem para frente para a gente orar. Aqui é lugar de você sair renovado. Eu armei minha tenda aqui na abertura. Quinta, sábado à noite, só vou desarmar quando terminar o congresso. É lugar de você receber graça, renovo e unção da parte de Deus. Tem mais alguém que quer vir receber essa oração? Está vindo mais um aqui. Alguém em casa que está aceitando Jesus? Vem para cá. Deus vai destravar as promessas. Deus te trouxe aqui para falar com você, para dizer para você que a promessa continua intacta na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém? Tem alguém? Vem para cá. Vem para cá, nós queremos orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A graça bendita de Deus está aqui. Querido Deus, aqui estão essas pessoas na frente dessa tribuna, e nós queremos apresentar o Senhor em oração. Os que estão se reconciliando, os que estão aceitando a Jesus como Salvador, os nossos internautas que estão em casa, que estão dizendo que querem voltar para Ti. Nós oramos por eles nesta noite. Nós abençoamos eles em oração, porque ministramos a palavra da graça, a palavra da verdade. Deus, visita esta pessoa, visita a tua serva, visite o teu servo. Faça, meu Deus, aquilo que o Senhor já projetou fazer, para a glória do nome do Senhor. Faça, porque o Senhor é fiel e poderoso, e eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas, em nome de Jesus. Tá bom, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A minha gratidão ao pastor, a Deus em primeiro lugar, depois o pastor Zilmar. Obrigado.